Olá, Fernanda, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Então, muito obrigada pelo convite, tá bom? Nós vamos iniciar aqui a nossa live. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Bonfim, né? E eu estou aqui na internet já tem um tempinho falando sobre compartilhamento. Na verdade, eu ajudo os meus alunos a transformar os seus dados, os dados do seu negócio, em informações para tomada de decisão estratégica. Então, diante dessa necessidade do aluno ter que compartilhar os dados, montar algumas visualizações para apresentar os seus dados, é importante a gente levar em consideração, né, a LGPD e os cuidados que a gente tem que ter para compartilhar alguns dados. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Fernanda para fazer uma apresentação, para a gente já entrar no assunto. Obrigado, Camila. Bom, eu tenho que parabenizar você pelo seu canal, pelo seu Instagram, é bem informativo, né? Já conheci o seu trabalho, então parabéns. Com certeza aí todas essas informações que você compartilha aí no seu segmento, elas são destaques, né? Eu vi que tem muita qualidade. E eu agradeço muito por você me convidar para participar com você da live, porque tem muito relacionamento às nossas áreas, né? Eu sou advogada, então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cavalcante, eu sou advogada, a minha especialidade é direito público e, no momento, também eu estou me especializando nessa área de lei geral de proteção de dados, que é relativamente nova, né? Em 2018, que o Brasil efetivamente regulamentou esse tema, né, através de uma lei, e demorou um tempo para essa lei entrar em vigor. Então, durante esse período, eu venho estudando esse tema, e hoje eu estou divulgando a legislação, prestando consultoria, assessoria nesse assunto, e a gente está vendo que cada dia a demanda está crescendo, por diversas questões que a gente, né, ao longo aqui da live, a gente vai conversar sobre isso. Então, obrigado, Camila. É sempre bom ter uma oportunidade de falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e esclarecer esse assunto aí para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Ah, tá certo, eu que agradeço. Então, vamos conversar então, já entrando no assunto, né? Por que nós precisamos pensar em proteção de dados? Isso é importante, Camila, porque as pessoas elas perderam um pouco a noção da importância que os dados pessoais delas têm. Por quê? Hoje em dia a gente tem acesso a muitos serviços e muitos serviços assim que se tornaram essenciais. O WhatsApp, por exemplo, é uma prestação de serviços que a gente não tem um custo, a gente não tem uma mensalidade para usar esse aplicativo. O mesmo com relação ao Facebook e com relação ao Instagram, né? São aplicativos que a gente usa, né, muito e não paga nenhuma mensalidade em dinheiro. Mas em contrapartida, a gente sabe que esses aplicativos eles acabam capturando informações, capturando dados relacionados ao nosso perfil e com essas informações eles comercializam produtos. Então, por exemplo, eles vendem publicidade, né? Eles vendem informações para que as empresas encaminhem e-mail ou acessem a gente por meio de propagandas na internet. Isso a gente está falando no meio digital. Mas funciona também para o meio offline. Quer dizer, eu tenho, de repente, um arquivo com vários clientes e eu repasso esse arquivo para você oferecer o seu produto para os meus clientes que nem te conhecem. Né? Então, hoje em dia, tudo que a gente pensa envolve dados. A gente até tem aí uma fala, assim, nesse meio de Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fala que os dados, eles são considerados o novo petróleo, de tão valioso que é. Né? Hoje em dia, as empresas, elas fazem de tudo para capturar nossas informações. E é engraçado que, às vezes, elas até oferecem cadastros, elas colocam assim, cadastro gratuito. Né? Então, quer dizer, poxa, eu vou ter a honra de me cadastrar gratuitamente no site daquela empresa para poder comprar o produto dela. Então, é muito engraçado, porque quando eles usam esse nome, assim, gratuito, é mesmo para chamar a nossa atenção, né? Porque a gente
se fixa quando a gente vê alguma coisa gratuita, e aí a gente vai disparando nossos dados, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, né, vários dados aí que ao longo a gente vai conversar um pouquinho, mas é muito importante por quê? Porque a gente entrega essas informações e a gente não sabe qual é a destinação final delas. Para que efetivamente essas empresas vão precisar? Elas precisam de todas essas informações, e hoje em dia tem até um processo um pouco inverso, porque as empresas, elas não estão mais assim, a publicidade hoje, ela está buscando ser um pouco mais ampla e não tão específica. Quer dizer, daqui para frente a gente vai ter outras informações, outras abordagens. E então essa questão dos dados, ela é essencial para a gente saber qual a destinação, né? Para que estão sendo usados nossos dados. Isso, muito interessante a sua fala, porque muitas das vezes a gente está ali no meio digital, no mundo digital, e está fazendo um cadastro, passando nossos dados, mas no fundo, a empresa está interessada nesses dados e de repente até aproveitar para compartilhar, né? Bem interessante. Como que a gente pode falar? Essa questão é só no meio digital? Eu vi que você falou de um cadastro já assim, manual, né, presencial. Como seria? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar o tratamento de dados, tanto em meios digitais, que hoje assim, é o grande fenômeno, a gente tem muita informação rodando na internet, mas nos meios não digitais, offline ou manuais, né, também. Porque se eu tenho, por exemplo, se eu trabalho, eu, por exemplo, que sou advogada, eu tenho uma série de dados dos meus clientes, que não necessariamente eu capturei por e-mail ou por aplicativo. Eles trazem documentos para mim, e isso são dados. Eu tenho certidão de nascimento, eu tenho certidão de casamento, eu tenho olerites, eu tenho atestados médicos, que são informações de saúde. Então, essas informações eu também tenho obrigação de tratar. Um médico tem a obrigação de tratar, um nutricionista, um psicólogo, um pintor. Essas questões, elas sempre têm necessidade de tratamento, porque são dados. Então, a gente não fala só das questões digitais. Um escritório de advocacia, ele precisa ter uma política de tratamento de dados. O meu cliente precisa saber quais dados eu tenho dele e o que eu vou fazer com esses dados. Para qual destinação? Por exemplo, eu não posso pegar o mailing de clientes que eu tenho e passar para minha amiga que é nutricionista, para ela poder disparar para os meus clientes informações dela, vendendo uma consultoria dela, por exemplo. Isso, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não pode ser feito. Porque quando o cliente me procurou, ele me procurou uma advogada. Ele concedeu os dados dele para uma advogada. Ele não me autorizou a transferir esse dado para uma outra pessoa. Então, se eu faço essa transferência sem ele me autorizar, eu estou infringindo a legislação. Tá certo. Em relação... Quais são esses dados? Quais são esses dados pessoais que a gente está falando nessa lei? Os dados pessoais, Camila, eles são as informações que identificam a gente de alguma forma. Então, assim, os mais conhecidos são dados que identificam a gente, por exemplo, RG, CPF, nome, endereço, e a gente pode, daí começa um pouquinho além, né? O nosso e-mail é um dado pessoal, questões, por exemplo, vinculadas à minha saúde, ao partido político que eu sou filiada, à minha religião, à minha opção sexual, de repente até assim, se eu sou casada, se eu tenho filhos, quais marcas eu costumo comprar, se eu tenho um animal de estimação. É lógico que não tão diretamente assim, mas essas informações juntas, elas pertencendo a uma rede de informações, elas me identificam como uma pessoa. Então, dados pessoais são basicamente todas aquelas informações que possam te identificar de alguma forma. E até posso dar um exemplo para o pessoal que está acompanhando a gente. Por exemplo, se eu falar assim, uma cantora baiana que tem filhas gêmeas, por exemplo. É fácil de identificar, mas eu não falei o nome dela, né? Exatamente. Então, para você ver como informações gerais, às vezes,
quando elas se juntam, elas são capazes de identificar a gente de alguma forma. Então, isso é um dado pessoal. Não exatamente o RG, o seu nome, o seu endereço. Informações vinculadas a você que possam te identificar de alguma forma. Muito interessante, que às vezes a gente pensa que os dados pessoais é só RG, CPF, certidão de nascimento, mas vai muito além disso, né? Muito além. E quais são os tipos de dados que existem? Bom, a legislação, ela diferencia, né, duas questões. Primeiro, ela classifica assim, essas informações como dados pessoais, e dentro dessas informações, ela seleciona o que a gente chama de dados sensíveis. Esses dados sensíveis, a gente tem entendido que a legislação ela trouxe eles bem identificados. Então, a gente pode dizer que ele é um rol. Eles são dados que vinculam questões de saúde. Por exemplo, se eu tenho algum problema de saúde e eu tenho que apresentar um atestado médico para a empresa onde eu trabalho, por exemplo, essa informação ela é super sensível, ela é um dado pessoal meu sensível, porque dependendo do problema de saúde que eu tenho, isso pode me gerar alguma situação de discriminação ou de preconceito. Então, é por isso que esses dados sensíveis, eles são tratados com mais cuidado ainda pela lei, porque eles podem gerar alguma situação de discriminação ou de preconceito para o titular. Então, isso inclui saúde, religião, filiação a partido político, filiação a sindicato, origem racial, a minha opção sexual também, e especialmente dados biométricos. E aí a gente fala tanto de identificação digital, quanto identificação facial, quanto identificação de voz. Então, essas informações elas são tratadas com uma atenção muito maior pela lei. Entendi. E existe uma diferença com relação a esses tipos de dados? Bom, a diferença principal é essa necessidade de cuidado. Se eu tenho um banco de dados e um dado pessoal, por exemplo, vaza o RG de um cliente meu, é lógico que ele vai ter um dano. Mas um dano que a gente pode até mensurar, porque infelizmente algumas informações deste tipo, elas são até facilmente localizadas pela internet. Se eu tiver uma empresa e você consultar a junta comercial, você vai acessar o contrato social e vai ter meus dados pessoais ali. Então, se vaza um RG, por exemplo, é lógico que vai ter um dano, mas a gente pode entender que é um dano assim controlado. Agora, se vaza, por exemplo, uma informação de saúde de um cliente meu que tem um problema, alguma doença que seja contagiosa ou que demande aí alguma situação que ele se exponha, ele vai ficar exposto, isso vai gerar um dano muito maior para ele. Então, é justamente essa a diferença. As informações elas são classificadas conforme o grau de prejuízo que o titular vai ter. E aí, quando a gente fala de dados sensíveis, a gente já pode entender que são informações que, se vazarem, vai gerar situações assim de discriminação extremas. E até um exemplo que eu gosto de falar, Camila, é o conhecido aniversariante do mês na empresa. Né? A gente às vezes acha que é uma coisa super normal, é uma coisa assim, um momento de descontração, de colaboração da equipe. Só que se a gente tem uma pessoa cuja religião dela não comemora o aniversário, e sem ela ser consultada, as pessoas incluem o nome dela nessa lista e comemoram esse dia, levam um bolo ou fazem alguma homenagem para ela pode se sentir constrangida. E isso, ela vai ter até que, de repente, né, mencionar, falar, olha, né, agradeço, mas a minha religião não comemora, ou eu professo uma determinada religião que não comemora aniversários. Então, ela vai acabar se expondo um dado sensível dela, que é a religião, numa situação que é super normal, né, de confraternização. Então, são esses cuidados que a gente tem que observar. Às vezes a gente fala infelizmente, porque tem pessoas que até me falam, nossa, Fernanda, mas isso é muito detalhe, né? É muito subjetivo isso, né? Mas está previsto na lei, né? Religião é um dado pessoal, data de nascimento é um dado pessoal. Então, assim, se a gente for levar ao pé da letra, se eu não autorizar que o meu aniversário fique constando ali na lista que fica disponível em algum lugar da empresa, a empresa nem poderia divulgar isso para essa finalidade, né, de comemorar aniversário.
Então, para você entender o grau de seriedade que essa legislação trouxe para os nossos dados. Entendi. Pode interferir na nossa privacidade, né? Exatamente. Passando aqui para a próxima pergunta, quais são as pessoas envolvidas e citadas na lei? Bom, pessoas envolvidas, a gente pode considerar assim, por exemplo, os dados pessoais são de pessoas físicas. Então, assim, todas as informações que eu tenho de uma pessoa, de um ser humano, eles são tratados por essa legislação. Agora, quando eu falo de dados de pessoa jurídica, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho lá cinco prestadores de serviço que são empresas. Eu posso transferir esses dados dele para uma outra empresa que também tenha um vínculo comigo, que isso não vai estar previsto, não incide a Lei Geral de Proteção de Dados, porque são dados comerciais. Então, o e-mail comercial da empresa, o telefone, o endereço da empresa, o CNPJ da empresa, isso não tem problema nenhum em compartilhar. Agora, eu não posso compartilhar o nome, o e-mail pessoal do proprietário, o celular pessoal dele, daí isso eu já não posso compartilhar, porque já não é mais um dado empresarial, é um dado pessoal. Então, basicamente, a legislação, ela trata de dados de pessoas físicas. E isso sempre destinado a questões financeiras, econômicas. Se eu compartilhar um contato que eu tenho de um conhecido meu, com uma amiga minha, que a gente tem uma amizade em comum, por exemplo, para ela falar um oi, para ela fazer um contato pessoal com ele, isso não tem problema nenhum. Né? A gente sempre que a gente pensar em compartilhar informações que não tenham vinculação econômica, ok. Agora, a partir do momento que eu passar para ela e ela começar a oferecer perfumes, roupas, produtos para ele, aí sim eu posso responder por isso, porque houve esse interesse econômico na transferência de informações. Entendi. E sobre o direito dos titulares, né, de dados pessoais, quais são os direitos que eles têm em relação aos dados armazenados por terceiros? Foi bom você ter falado isso, Camila, porque esse armazenamento de dados, quando a gente tem informações nossas coletadas em sistemas, a gente adquire direitos. O titular dos dados, assim, o que a gente gosta mais de falar é que a primeira coisa, ele tem o direito à informação. Então, independente se meu dado está coletado com uma empresa privada ou com um órgão público, a primeira coisa que eu tenho direito é de saber quais são os dados. Então, eu quero saber que informação minha ele tem. É o direito à informação. Eu tenho o direito de saber para qual finalidade esse órgão ou essa empresa está com esse dado. Algumas informações, elas têm que ser retidas por questões legais. Então, se eu tenho um funcionário, por questões legais, eu tenho que ter acesso ao nome completo, ao CPF, ao RG dele, ao endereço, à composição familiar dele, se ele tem filhos, qual a idade dos filhos dele, porque tudo isso implica em questões tributárias, em questões de seguridade, por exemplo, INSS, de repente se eu contratar um seguro de vida para ele. Então, essas informações são obrigatórias. Mesmo que ele não queira me fornecer, ele não pode não querer me fornecer, a verdade é essa. Né? Então, eu vou ter que simplesmente informar para ele, olha, eu tenho esses dados por conta, né, de questões, obrigações legais, porque é previsto na CLT, ou é previsto no estatuto, se for um funcionário público, porque eu preciso fazer recolhimentos tributários. Então, eu justifico essa informação, porque ele tem direito de saber para qual finalidade. Outra também que é importante é do titular requerer a exclusão desses dados, exceto essas questões legais. Se eu, por exemplo, fiz um cadastro num aplicativo e hoje eu não quero mais usar esse aplicativo, eu tenho o direito de requerer a exclusão dessas informações minhas desse aplicativo. E a empresa vai ter um prazo para me responder isso. Ela não pode falar ok e ficar naquilo. Ela tem um prazo, que a legislação hoje fala em 15 dias, para me retornar com essa devolutiva. Ok, seus dados são esses e a gente está excluindo ele do cadastro dentro do que for possível, porque às vezes a empresa também tem que reter alguma informação. Né? Outra questão também, outro direito legal que eu gosto de falar é a portabilidade. Então, hoje em dia, a gente tem um cadastro, por exemplo, eu tenho o meu prontuário médico num determinado hospital e por questões de plano de saúde, que eu mudei meu plano de saúde, agora só posso ser atendida num hospital de outra rede.
Então, eu posso requerer a portabilidade dessas minhas informações para esse novo hospital. Isso é permitido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Um motorista de aplicativo, por exemplo, que hoje ele dirige para um determinado aplicativo. Então, ele tem todas as avaliações das pessoas que ele transportou nesse aplicativo. Se ele mudar de aplicativo, essas informações ele pode requerer a transferência, a portabilidade dessas avaliações, que são informações pessoais dele, né? Foram avaliados ele como motorista, né? Pessoalmente. Então, essa questão da portabilidade é muito legal, porque antes a gente não tinha essa previsão e agora a legislação está trazendo essa inovação, vamos dizer assim, né, que é bem importante. Outra... Pode falar, Camila. Eu achei interessante essa parte da portabilidade, principalmente por causa você mudou de médico, mudou de cidade, mudou de médico, de hospital, né? Você mudou o pediatra do seu filhinho. Você pode fazer essa portabilidade, buscar os dados ali do prontuário da criança para levar para o novo pediatra, né? Muito interessante. Porque vai todo o histórico, né, do seu filho, vai todo o seu histórico de saúde. E é bom lembrar, Camila, que assim, embora eu esteja solicitando essa portabilidade, quer dizer, o meu prontuário vai ser repassado para um outro profissional, aquele profissional primeiro, ele ainda vai ter que guardar o meu prontuário por um determinado período, porque ele fica submetido a uma legislação que ele tem que guardar esses prontuários por 20 anos. Então, embora ele tenha repassado essas informações, ele ainda tem que manter um arquivo com ele. Ele não pode simplesmente excluir. Porque você pode voltar, né, a ser atendida por ele, ou de repente, por outras necessidades, precisa resgatar esse histórico seu. Então, ele sempre vai ter que ficar com essa cópia aí por um prazo de 20 anos e fazer o tratamento dessa informação. Né? Ter um arquivo, verificar como esse arquivo é cuidado. Se for um arquivo, aquelas fichinhas, como que ele guarda esse documento, quem tem acesso a essas informações. Né? Inclusive essa temporalidade, quer dizer, olha, eu sei que o prontuário da Fernanda eu vou ter que guardar por 20 anos. Depois de 20 anos, como que ele vai excluir? Ele teria, né, agora pela lei geral, ele tem que informar como que ele exclui essas informações. Ele rasga, ele vai... tem aquela questão de... Passar no triturador, isso, né? Passar no triturador, exatamente, né? Tem até uma empresa que trabalha com isso, que é uma empresa super conhecida, a Tilibra, que ela está trazendo muitas informações sobre como descartar documentos seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para você ver como todas as empresas, cada uma no seu papel, está identificando esses gargalos para poder produzir informações e orientar a sociedade de como fazer esse tratamento de dados a partir de agora, né? Isso é bem legal. Isso. Outro ponto interessante que você falou é sobre a exclusão de dados. Né? Eu tenho meu cadastro lá no aplicativo do Uber e aí eu não quero mais Uber. Vou usar outro aplicativo. Vou solicitar ao Uber que faça a exclusão dos meus dados, porque tem até informação de cartão de crédito, por exemplo. E eles têm que informar como que eles vão excluir. Ó, tá excluído, foi dessa forma, tá ok. Isso mesmo. Ele tem que te certificar que excluiu esse dado. E aí, numa eventual, vamos imaginar que acontece um vazamento de dados lá da Uber e o seu nome é vazado, é muito prejudicial para eles, porque eles descumpriram 2 vezes uma situação. Primeiro, né, porque acabou facilitando de alguma forma o vazamento de dados, e segundo, porque ele não cumpriu com a obrigação dele de excluir a sua informação e agora você está sendo lesada por isso. Então, quando a gente falar sobre tratamento de dados e falar que a gente vai excluir essa informação, a gente efetivamente tem que excluir. Né, dentro da medida, respeitando essas questões legislativas aí, a gente tem que excluir, porque se vaza, a empresa tem uma responsabilidade muito maior sobre aquilo. Entendi. E essa lei, ela se aplica fora do território nacional? Nossa, essa é uma pergunta muito legal, Camila, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é inspirada numa legislação que já vem funcionando há muito tempo na Europa. E muitos princípios vieram aqui para o Brasil, né, que foram a base da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e ela se aplica efetivamente no território nacional, mas aí a gente pensa assim, se tem dados coletados no Brasil que estejam vinculados a pessoas que estão no Brasil, mas esse dado está armazenado em um servidor fora do Brasil,
essa empresa que está armazenando dados, ela obrigatoriamente tem que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa legislação, ela se vincula ao território nacional, mas as empresas que capturam dados aqui, mesmo que elas não tenham sede no Brasil, elas precisam observar e atender todo esse regulamento. E aí, quando a gente fala em captura de dados, por exemplo, uma pessoa que mora no Canadá, está aqui no Brasil e vai fazer um cadastro numa loja conhecida aqui no Brasil que vende imóveis, por exemplo, os dados dela são tratados pela Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Se ela estiver acessando um site de compras para adquirir passaportes para um parque internacional, por exemplo, mas ela está sendo capturada aqui no Brasil, o servidor tem obrigação, o operador de dados tem a obrigação de atender a legislação da LGPD, porque os dados estão sendo capturados aqui no Brasil. Então, essa internacionalidade aí das normas, ela é muito importante, né? E com certeza a Agência Nacional, que é o órgão regulador, vai trazer muitos regulamentos, muitas diretrizes de como isso vai funcionar. Legal, principalmente quando hoje a gente salva os dados na nuvem, né? E muitas vezes o servidor que está armazenando esses dados não está nem no Brasil, está lá nos Estados Unidos, no Japão, e a gente não sabe. Então, o legal é que essa lei se aplica até nesses casos, né? A gente está acreditando que está subindo para a nuvem, deixando num lugar seguro, e mesmo estando fora do Brasil, a gente tem o apoio dessa legislação. Sim, né? Isso é muito importante. Então, o que podemos falar sobre o compartilhamento de dados pessoais? Então, isso daí também, Camila, é uma coisa que é muito focada na legislação, né? Muito visada a gente fala assim, a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem várias formas de autorizar que a empresa capture esse dado. Então, como eu te falei, tem questões que são por obrigação legal, né? A gente realmente tem que ter esse dado capturado. Agora, tem certas informações que eu posso pedir autorização para o meu titular de dado, para o meu cliente, no caso. Se nessa informação eu solicitar a ele que me autorize compartilhar dados com empresas parceiras, com empresas que fazem parte de uma rede de atendimentos, e ele falar ok, não tem problema nenhum, né? Então, eu vou poder tranquilamente compartilhar os dados. Aí, voltando no exemplo da relação de emprego. Quando eu sou contratada por uma empresa, a minha empresa me oferece um plano de saúde. O que seria o normal é a empresa já pegar meus dados e encaminhar para o plano de saúde. O plano de saúde já faz uma proposta e já me manda, olha, Fernanda, você, na sua idade, mais a idade do seu marido, mais a idade dos seus filhos, vai ficar tantos reais. Então, assim, automaticamente, o meu empregador passou para a empresa de plano de saúde os meus dados pessoais e ele me encaminhou uma proposta. Para isso acontecer hoje, eu preciso de ter uma autorização do empregado para que a empresa faça todo esse procedimento. Porque não é atividade fim. Eu não sou obrigada por lei a ter um plano de saúde. Então, não é uma obrigação legal. Eu preciso consentir, eu preciso autorizar a empresa a fazer isso. Né? Então, tudo que a gente pensar que não é uma obrigação fim, não é uma questão legal, é importante a gente pensar na autorização, no consentimento. Né? O poder público, por exemplo, ele tem situações que ele necessita compartilhar dados, e aí vamos falar assim, de um exemplo bem básico, desses auxílios emergenciais, hoje em dia, que estão sendo, né, as pessoas se cadastram numa plataforma, apresentam seus dados pessoais, e com base nessas informações, o governo faz uma série de avaliações, e aí disponibiliza ou não esse auxílio. Então, quando o governo faz uma série de avaliações, ele vai consultar a Receita Federal, ele vai consultar o Tribunal de Contas, às vezes, para verificar se tem algum impedimento, ou questões eleitorais, para saber se essa pessoa exerce algum cargo eletivo, questões junto a secretarias de desenvolvimento econômico para saber se essa pessoa está vinculada a alguma empresa. Então, é um compartilhamento de dados gigantesco que acontece para daí sair uma resposta se eu tenho ou não autorização a acessar esse auxílio. Esse compartilhamento de dados públicos, a legislação permite, tem um regulamento próprio ali para permitir isso. Por quê? Porque a gente está falando de política pública. Então, tem a ver, tem relação, eu preciso fazer tudo isso.
né? Agora, quando eu falo de uma relação de empregado e empregador, ou de consumidor e prestador de serviços, aí já é diferente. A gente já tem que ter alguns gatilhos aí para ver se realmente ele me autoriza a fazer esse compartilhamento de dados, para daí sim, né, eu estar tranquila com relação a eventuais repasses de informações. Uhum. E dentro desse assunto que você falou, eu lembrei de um painel que eu desenvolvi lá no Ministério da Economia, que é o do benefício emergencial. Né? Eu tive acesso a vários dados, inclusive dados sensíveis, mas o objetivo do painel era deixar público quantos trabalhadores contemplados, quantos empregadores contemplados naquele período, né? Por ano, por sexo, quantos do sexo feminino, quantos do sexo masculino. E o cuidado era de não deixar transparecer ali o CPF, né? Então, esse foi um dado que ficou de fora. Mesmo estando compartilhando esses dados públicos, a gente precisa tomar cuidado, né, com os dados ali sensíveis, né, sigilosos. Pode falar, Camila. Você pode citar, assim, os principais requisitos para o tratamento dos dados pessoais? Bom, de requisitos, a gente sempre tem que pensar assim, o que a gente tem de informação que pode gerar algum dano, como você falou, esse painel que você fez. De repente, se você colocasse ali uma informação, não sei qual foi a esfera disso, mas vamos imaginar que você estivesse falando de uma determinada cidade. Aí você coloca lá o nome, a quantidade de pessoas, a idade dessas pessoas, o bairro onde essas pessoas moram, aí você já começa, né, a funilar um pouco mais essas informações. Então, um painel poderia, de repente, identificar uma pessoa simplesmente por você colocar a cidade, o bairro e a idade dela, por exemplo. Né? Não que eu vou identificar individualmente, mas eu já vou ter ideia. Mas, nossa, eu conheço uma pessoa mais ou menos assim, então, olha, ela recebeu o benefício. Pode então, ter que ter recebido, né? Exatamente. De um jeito ou de outro, você já permite que essa pessoa seja identificável. Né? Então, principalmente os requisitos para a gente falar, quando a gente fala em tratamento de dados, a gente tem que identificar o que a gente necessita dessas informações. Às vezes a gente preenche formulários, Camila, que está escrito lá, informe seu RG, CPF, data de nascimento, local onde você mora, seu telefone, seu e-mail, e você fala, por que você precisa disso? A pessoa fala, não sei, sempre foi assim, a gente sempre pegou essa informação. RG, por exemplo, é uma informação, que aí partindo mais para a questão jurídica, que nem sempre ela é utilizada. É lógico que em determinadas situações a gente consegue acessar dados com o RG, mas outras informações, o CPF é muito mais válido do que o RG. Então, para que eu vou pegar o RG da pessoa? Né? Então, a gente sempre tem que focar na necessidade desse dado que a gente precisa coletar, para qual finalidade a gente precisa coletar, como que a gente vai arquivar, vai armazenar esses dados. Né? Eu vou armazenar, por exemplo, um psicólogo, vou usar um exemplo bem simples assim. Um psicólogo, ele tem um atendimento, e aí ele tem lá 5 pacientes, e aí ele tem um prontuário desses pacientes, tudo no computador. Se de repente acontece dessas informações serem hackeadas ou vazar alguma informação, toda a informação dos pacientes dele vão estar disponíveis, de repente as anotações que ele faz desse atendimento. Agora, se ele anonimizar essas informações, por exemplo, ele poderia fazer uma planilha com o nome dessas pessoas, identificando ela por número, ou por cor, ou por letra, ou com algum símbolo. E numa outra planilha, onde ele faz as informações, ele colocar, por exemplo, o número 1, aí ele coloca as informações. Sem, de repente, até citar nomes. Colocar, por exemplo, o filho 1, filho 2, o pai, a mãe. Não precisa efetivamente colocar o nome da pessoa, porque se essa informação vaza, a gente está expondo totalmente aí um histórico, né, de saúde do paciente. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de requisito, assim, é sempre importante a gente identificar qual é a necessidade real, quais ferramentas eu posso utilizar para bloquear esse acesso. Porque o intuito da lei, Camila, até é importante falar, não é não ter vazamento de dados, porque a gente sabe que vai ter. Infelizmente, ou felizmente, vou falar felizmente,
as tecnologias, elas são muito avançadas. A cada dia a gente tem informações novas de sistema, pessoas desenvolvendo softwares. E a contrapartida também, né? Pessoas que têm habilidade de acessar esses softwares e de conseguir burlar sistemas de proteção, de segurança. Então, assim, o vazamento de dados é uma coisa que é real, que a gente tem que lidar com isso. O importante é a gente ter ferramentas para evitar esse tipo de vazamento de informações. Então, se uma planilha minha vaza, eu tenho informações lá que não vão comprometer o meu cliente. Porque os dados pessoais dele estão anonimizados ou estão classificados em uma outra planilha, de uma outra forma. Ou colocar senhas. Uma coisa que eu falei muito, até convidando o pessoal para assistir a nossa live, foi sobre o WhatsApp. Camila, o que eu tenho de cliente, de amigo que me manda mensagem porque teve o WhatsApp bloqueado, clonado. Acontece com você, o pessoal comentar isso? Acontece, colega de trabalho. No meu WhatsApp mesmo, eu coloquei a autenticação pelo segundo fator, não sei se é assim que fala, o critério, né? Excelente. Excelente, assim, é uma ferramenta que está na nossa mão, super fácil e que evita uma série de danos, né? Porque quando a gente está com essa autenticação em 2 etapas, você tem, assim, sempre vai ter um requisito a mais para acessar o aplicativo. Então, se a sua primeira senha vaza, você tem uma outra oportunidade ainda, né, de bloquear isso. Então, por isso que é importante a gente sempre estar pensando em formas de bloquear eventual vazamento de dados. É esse o principal objetivo da lei. E um ponto importante que você falou, o meu nome é Camila Bonfim, né? E tem uma repórter, principalmente aqui em Brasília, que é Camila Bonfim. Então, meu e-mail, eu já perdi a senha dele umas 3 vezes. Eu acho que as pessoas acham que esse e-mail, camila.bonfim@gmail.com, é dessa repórter. E aí o pessoal acessa e... Já perdi, já tenho umas 3 vezes, mas consegui recuperar. Então, é importante a gente sempre tá observando esses critérios de segurança quando a gente está falando em internet, né? O que a gente pode pensar em segurança, em autenticação em 2 etapas, todas essas questões aí que permitem, né, um maior controle da nossa parte. Quando a gente fala no offline, é você ter um arquivo diferenciado, né? Você ter planilhas, né? Que você possa interligar elas e não concentrar todas as informações numa planilha só, porque se vazar, né? Você tá 100% aí disponível aí os dados, né? Então, isso é importante. Entendi. Com isso, você respondeu essa pergunta que eu ia pedir um exemplo de um dado acessível e como fazer o tratamento. Assim, você já até respondeu. Agora chegou uma pergunta aqui da Maria. Ela recebeu uma correspondência de uma instituição que não conhece, pedindo doação. Não imagina onde conseguir os dados, o que fazer. Olha que interessante, Camila, porque às vezes as pessoas pensam que a Lei Geral de Proteção de Dados é só para essa finalidade comercial. Mas as instituições que sem fins lucrativos, elas também ficam vinculadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os CNPJs, né, ficam vinculados a essa necessidade de tratamento de dados. Então, se você recebe uma correspondência de uma empresa, de uma entidade que você nunca teve nenhum relacionamento, provavelmente ela adquiriu essa informação sua de algum banco de dados, né? E qual banco de dados foi esse? Ela comprou esse banco de dados? Porque, infelizmente, existe isso. Inclusive, o Serasa é um exemplo muito significativo, né? Até um tempo atrás, antes da Lei Geral entrar em vigor, o Serasa comercializava nossos dados. Por, se não me engano, era 98 centavos, alguma coisa assim. Então, você poderia comprar informações minhas, suas ou de outras pessoas que você tem interesse, do Serasa. Quando a Lei Geral entrou em vigor, o ano passado, o próprio Ministério Público entrou com uma ação falando assim, opa, parou. Né? Quando as pessoas compartilham dados com você, Serasa, elas compartilham para finalidades de consulta, né, financeira, de crédito, essas coisas. Não para você vender essa informação para as pessoas fazerem, exemplo, encaminhar a solicitação de doação, né, para pessoas. Verdade. Então, o Ministério Público cortou essa disponibilidade do Serasa, e aí com isso o Serasa teve uma queda de receitas, aí, de faturamento gigantesca, mas ele não teve essa autorização, porque quando ele captura esses dados, não foi para isso que as pessoas autorizaram.
Então, se houve uma situação de você receber uma demanda de uma empresa que você não conhece, não tem relacionamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente aplicar a lei, que é o quê? Solicitar que essa empresa te informe qual a origem dos seus dados, que tipo de dados ela tem e qual é a origem desses dados, para que você então possa solicitar a exclusão desses dados do banco de dados e daí não receber mais contato dessa empresa. Essa é a primeira fase, que inclusive é um dos direitos, né? A gente tem direito à informação e à exclusão desses dados. Então, isso é a primeira coisa. E a legislação, ela está em vigor, mas as penalidades dela ainda não, Camila. A partir de agosto de 2021 é que vai começar mesmo a aplicação de penalidades para as empresas que não estão cumprindo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses bancos de dados que estão rodando, o momento é agora. Se você tem empresa e ainda não convalidou seus dados, não solicitou, não está atendendo a regra da legislação, a hora é agora de você procurar isso. Né? Porque depois que a lei entrar em vigor com as penalidades, aí vai ficar mais complicado, porque além de você de repente ter que ressarcir um cliente por algum dano, você ainda vai ser penalizado com uma multa da lei geral. Então é importante o pessoal que tem empresa correr para não ficar nessa dupla perda, né? Uma indenização e uma multa. Tá certo, respondemos aí a pergunta. Outra aqui, o que devemos observar sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes? Então, também a lei fala sobre dados de criança e adolescente de uma forma especial, Camila. Na legislação, ela tem até um adendo aí bem significativo, porque sempre que a gente for tratar dados de crianças e adolescentes, a gente tem que ter um responsável autorizando essa informação. Então, às vezes, a gente até usa um exemplo de escola, porque a escola normalmente pega aquela famosa autorização de uso de imagem, que também é uma legislação que também tem que ser observada. Mas, além desse uso de imagem, a escola também tem que observar agora as questões relativas à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, por exemplo, normalmente a gente tira a foto do filho, né? Tira a foto do meu filho e publica lá na escola, numa homenagem de Dia das Mães, ou uma atividade que a escola fez e publicou no Facebook, ou no Instagram, etc. A imagem do meu filho vai estar publicada ali. Né? É um dado biométrico dele, é um dado sensível. E todos os dados de criança são equiparados, tem esse tratamento específico, né? De ser um dado um pouco mais cuidado. Então, além da questão da autorização da imagem, eu também vou ter que eu vou ter que ter esse consentimento da família com relação à publicidade desses dados. E é interessante, Camila, que se de repente, daqui a um tempo, eu não quero mais que a foto do meu filho fique aparecendo ali no Facebook ou na escola, no site da escola, eu posso exigir que a escola retire essa imagem. Então, é até um prejuízo para a escola. Porque você imagina, de repente, todo o trabalho gráfico, de marketing que foi feito em cima daquela foto. Então, eu posso exigir que a foto dele seja excluída. Então, as escolas também têm que tomar um cuidado. De repente, vale muito mais a pena você contratar um modelo mirim, exemplo, para fazer isso, porque daí é uma contratação, uma prestação de serviço, e aí não cabe essa revogação, do que eu simplesmente falar, não, vamos pegar nossos alunos aqui, a gente tira uma foto coletiva e põe lá, e aí, de repente, a mãe de um aluno não quer mais, e como você vai fazer? Né? Tirar a foto inteira, apagar a foto do menino? Não tem como. Então, esse tratamento de criança e adolescente ele é muito específico e bem criterioso também, né? É verdade, o consentimento aí é sempre importante, né? Sim. Então, Fernanda, seguindo aqui para a próxima pergunta, eu tenho alguns alunos que são servidores públicos, né? Uhum. E eles precisam considerar, em relação ao tratamento de dados pessoais ali pelo poder público, né? O que a gente poderia falar a esse respeito, mais ou menos? Bom, sobre poder público, até no começo eu falei um pouquinho, quando a gente fala de tratamento de dados envolvendo a administração pública, a gente está falando ou de questões que vinculam legislação, então eu tenho que capturar esses dados por uma questão de lei, e todo o tratamento dele tem que ser mapeado, como nas outras empresas. Não é porque é um dado público, é uma entidade pública, um órgão público, que eu não tenho que ter o sigilo desses dados, que eu não tenho que ter o mapeamento desses dados.
tudo isso é garantido para o titular. Então, de repente, quando eu fiz um cadastro lá no Cadastro Único, por exemplo, eu era solteira, agora eu sou casada. Então, automaticamente eu vou ter que alterar os meus dados lá no Cadastro Único. Essas informações vão ser compartilhadas com vários setores. Elas têm que ser atualizadas em vários segmentos, né? Porque o Cadastro Único ele também tem essas implicações. Quando eu faço a minha declaração de imposto de renda, por exemplo, essas informações com relação à minha pessoa, elas são compartilhadas com vários outros departamentos internos. Então, esse compartilhamento de dados, se eu alterar alguma coisa, eu titular, tenho que ter garantido que essas informações vão ser atualizadas. Né? Então, todas essas garantias que a legislação fala com relação à iniciativa privada, se aplica também à entidade pública, com a oportunidade de alteração de dados, com a oportunidade de mapeamento desses dados, né? Só que sempre lembrando que o consentimento, por exemplo, para determinadas situações eu não preciso exigir, porque ele vai sempre decorrer de uma legislação, de uma obrigação legal, né? Essas políticas públicas aí que vinculam toda essa coleta de dados. Não sei se eu respondi sua pergunta sobre isso. Respondeu sim, tá ótimo, tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Na lei, né? Quem são os agentes de tratamento de dados? Tá. A legislação, ela trouxe 3 figuras principais aí. A gente fala na legislação do controlador de dados, então a gente pode, assim, bem a grosso modo, indicar que o controlador é quem demanda a informação, demanda o dado. Então vamos pensar que o controlador, ele é a loja, né? Eu quero vender para a Camila, quero vender para pessoas com o perfil da Camila, então eu preciso capturar dados, né, da Camila de alguma forma. Então, para isso, eu, controlador de dados, vou contratar um operador de dados para que ele possa fazer a transformação dessas informações em dados. Então, esse operador, muitas vezes, ele que vai disponibilizar aquele link que você vai acessar para fazer o cadastro, ele vai coletar suas informações ali, vai processar aquilo. Então, você, de repente, vai colocar lá que você prefere. Você tem criança, então sua preferência é por assuntos, né, de mães e filhos. De repente, uma determinada condição da sua alimentação, você tem alguma restrição alimentar, por exemplo, então também vai buscar esse dado. Então, o controlador demanda, e daí depois que com isso, o que o controlador vai fazer? Vai começar a disparar para você propaganda de roupas infantis, ou de alimentos, ou de eletrodomésticos que facilitam sua vida. Todas essas informações assim que a gente fala, nossa, como que eles sabem que eu estou precisando disso, né? Como sabem que eu quero uma pipoqueira, né? Então, é porque você tem criança, porque você gosta de assistir filme, porque a gente está, né, nessa situação aí de todo mundo em casa. Então, todas essas informações eles vão capturando e jogando para você. Então, o controlador é quem demanda as informações, o operador é quem captura esses dados, transforma esses dados em informações. E a gente tem um encarregado, que a legislação fala encarregado, mas a gente está ouvindo muito falar da figura do DPO, que ela é uma expressão que está vindo daquela legislação internacional, que o Brasil está adotando, mas basicamente é o encarregado. Quem é o encarregado? Ele é o responsável dentro da empresa de fazer toda essa gestão de dados. Então, o encarregado é ele que vai atender o cliente quando o cliente pedir uma exclusão, uma alteração, uma portabilidade. Ele que vai promover toda a transferência dessa solicitação com os setores responsáveis. Quando a autoridade nacional vier fiscalizar ou solicitar dados, é esse encarregado técnico que vai ser a pessoa que vai lidar. Então, por exemplo, não é o dono da empresa, não é a pessoa do RH, né? É esse encarregado técnico que vai fazer esse repasse de informações. É ele que é responsável em falar com os funcionários, com os terceirizados, quais são as políticas que essa empresa adota com relação à proteção de dados. Né? E é importante dizer, Camila, que, por exemplo, o controlador de dados, vamos pensar numa empresa, o controlador de dados, ele não é o RH, não é o gerente de RH da empresa que é o controlador de dados, é a empresa, o CNPJ que é o controlador de dados. O operador de dados não é a pessoa que vai ficar no sistema ali, é a empresa contratada para fazer essa operação de dados. Né? O encarregado técnico ou o DPO, ele vai ter que ser uma pessoa mesmo, assim, não é generalizado. Ele é uma pessoa identificada
com um nome, com um RG, né? Empresas podem atuar nesse campo, né? A gente pode ter uma empresa que é responsável por fazer a gestão dessas informações, mas a empresa vai ter uma pessoa que ela vai identificar, olha, no caso de acontecer alguma coisa, é essa pessoa que vai responder para a autoridade nacional, é essa pessoa que vai responder para o seu cliente, né? Então, o encarregado técnico, o encarregado, ele é a pessoa que vai fazer essa gestão. Então, a gente pode falar praticamente em três, né? O controlador, o operador e o encarregado. São essas questões aí que a legislação trouxe. Isso. E você até citou aí quem fiscaliza tudo isso, né? Que é a Autoridade Nacional Isso. de Proteção de Dados. Exatamente. É um órgão, né? A gente pode dizer assim, é um órgão da administração pública que vai ser responsável por administrar todas essas questões. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor, ela está implantada, mas tem muita informação ainda que depende de regulamentação. Então, é essa autoridade nacional que vai trazer essas regulamentações. Essa autoridade nacional é composta por várias pessoas, tanto nomeadas pelo poder público, quanto indicadas pela sociedade civil, que é muito importante a gente ter essa participação da sociedade civil nesse tipo de informação, porque o principal impacto é com relação às empresas que capturam esses dados, que usam essas informações para, principalmente, marketing, vamos dizer assim. Então, se a gente não tem a participação da sociedade civil nisso, fica vindo só uma situação assim meio que impositiva, né? O governo encaminhando, fazendo diretrizes, sem saber na prática o que é viável ou não, porque tem algumas situações que realmente são inviáveis. A legislação não falou qual o tamanho da empresa que precisa ter um encarregado, só falou que precisa ter um encarregado. Então, eu já tenho clientes meus, por exemplo, que são microempresas e eles estão super preocupados. Né? Eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer isso, quer dizer, a pessoa não tem nem RH para dar conta do serviço, vai ter que contratar um RH para cuidar desse tipo de tratamento de dados. Então, a gente está aguardando a autoridade nacional trazer esses direcionamentos para a gente saber. E ela também recebe denúncias. Então, por exemplo, no caso da Maria Aparecida, que perguntou para a gente, e se eu recebi, né, uma comunicação aqui que eu não tenho contato? Primeira coisa, entrar em contato com a empresa, né, para obter essas informações. Se não tiver êxito, não ficou satisfeito, aí sim encaminha para a autoridade nacional. Porque se a gente encaminha direto, eles vão primeiro pedir para a gente acessar a empresa e buscar esse caminho para depois acessá-los. Tá certo. Olha, e com isso até respondeu aqui a pergunta que fala sobre a responsabilidade do dano, ressarcimento, né? Como que a pessoa deve proceder. Se ela se sente que sofreu, poderia entrar em contato com a empresa para falar, né? Que ela está se sentindo que sofreu um dano por causa de um dado, como que ela deve proceder. Quando a gente fala em indenização, por exemplo, Camila, é sempre judicial. A gente, né, a nossa prática, assim, demonstra que administrativamente nem sempre são compreendidas pelas empresas um dano, por exemplo, um dano moral que uma pessoa sofre, a ponto de ser indenizado. Normalmente são feitos por meio de ações judiciais. Então, a gente tem um caso super famoso aqui no nosso meio jurídico, é um caso que a gente chama de caso Cirela, que foi uma empresa que vende apartamentos, imóveis, etc. Aí uma pessoa comprou um apartamento, e aí, a partir do momento que ela comprou esse apartamento, ela começou a ser bombardeada de propagandas de arquiteto, móveis, revestimentos, seguro de casa, lustres, mas assim, todas as empresas que têm relação com o apartamento. E aí ela estranhou, questionou a empresa e a empresa falou, eu compartilhei seus dados mesmo e tal, e ele não tinha autorizado. Então, judicialmente, ele conseguiu uma indenização por esse dano que ele sofreu de ter os dados dele compartilhados. E é esse o caminho, né? Se for a responsabilidade, a empresa, né, se você comprovar que ela não observou a legislação, ela é responsável, e aí ela vai, né, ter que te indenizar e também ter que responder por uma multa aí, eventualmente, né, se for aplicada pela autoridade nacional. Tá certo. É por isso que é importante a gente conhecer nossos direitos, né, e como buscar ali uma solução. Olha, essa live foi muito rica para mim. Eu aprendi muito. Eu quero agradecer, Fernanda, a sua presença. E se você tiver mais alguma coisa para falar...
Nossa, Camila, obrigada. É um prazer para mim sempre poder falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falo muito, então até peço desculpa aí pro pessoal, porque às vezes eu disparo muita informação, mas acho que isso é da gente mesmo, né? Ter essa necessidade de compartilhar todas essas informações e tem muito mais, né? Tem o meu Instagram, que eu vou, né, você vai deixar depois aí nos seus contatos, né? Até te peço esse favor. Se alguém tiver outras dúvidas, eu estou à disposição. E o importante, assim, um recado mesmo é a gente não deixar passar. Não deixa passar a oportunidade de você, se você não está contente ou identificou alguma situação irregular, não deixa passar. Porque a partir daí você só vai permitir que outros abusos até possam acontecer. Né? Então, comunica com a empresa, se não deu certo, comunica com o PROCON, também é um órgão regulador aí que está ajudando nessa etapa. Né? Depois entre em contato com a autoridade nacional, mas não deixa passar, não fica com dúvida, né? Busca o seu direito, porque é importante, principalmente nesse primeiro momento, né? A gente consolidar essa legislação para proteger os nossos próprios dados, né? Tá certo. Olha, acredito que todo mundo aqui aprendeu e eu agradeço mais uma vez a sua presença. Essa live vai ficar gravada, também vou colocar lá no meu YouTube, se você concordar, consentir. Consigo, pode ter meu consentimento. E vou deixar lá o arroba para as pessoas te acompanhar também no seu canal, tá bom? Então tá bom, Camila, foi um Muito prazer. obrigada, Fernanda, foi um prazer. E quem sabe a gente conversa novamente aí sobre esse assunto, tá bom? Legal, estou à disposição para todos. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada.